dia, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais uma história. Gente, a história hoje não é um mundo gringo, pra falar a verdade pra vocês. Seria mais um caso de família, mas eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo até o final. É um assunto que a gente tem que falar na internet. Eu sei que é um assunto um pouco polêmico, é algo que às vezes as pessoas não gostam de falar, mas nós temos que falar, porque pela quantidade de história que eu recebo sobre isso, eu fico imaginando quem não manda a história. Bom, já venho pedir a vocês para deixar um joinha nesse vídeo, 1 minuto de silêncio para o nosso joinha. Muito bem, vocês estão ajudando bastante o canal, outras pessoas conhecerem o canal, mandarem também suas histórias, assim como tem acontecido, e a gente ter vídeo aqui todos os dias, né? Porque o YouTube entende, se vocês dão um joinha, pessoas gostam do nosso vídeo, eles recomendam e mais pessoas conhecem e acabam mandando as histórias delas pra gente. E vamos começar uma campanha aqui pra gente chegar nos nossos 200 mil inscritos. Convide uma amiga, se cada uma aqui que assiste nossos vídeos, toda semana convidar uma amiga pra conhecer o canal, ou manda um vídeo pra uma amiga que às vezes tá num relacionamento, né? Que você sabe que tá num relacionamento perigoso, conturbado, manda um vídeo, manda ela vir conhecer o canal, tem tanta história aqui, quem sabe ela vai se identificar com alguma. Bom, vamos à história de hoje. Eu juro que eu não queria estar contando uma história dessa, sério, gente, não queria, mas a gente tem que falar. Olha, ela pediu para eu não identificar o país que ela está, mas ela está num país aí do Mercosul, então vamos falar aí que ela esteja no Paraguai, tá? Ela é uma menina de 17 anos. Eu conversei muito com ela pelo WhatsApp, acho que essas 2 últimas semanas. Ela me contou muitas outras coisas que não estão aqui na história. Então, assim, eu quero contar a história e depois eu vou comentar com vocês algumas coisas. Bom, vamos dar o nome dela também. Vamos botar o nome dela de Carol. Oi, Dani, meu nome é Carol, nasci no Rio de Janeiro. Vamos botar que ela mora no Paraguai, mas ela mora num desses países aí do Mercosul, tá, gente? Minha mãe se casou com uma pessoa que ela conheceu por muito pouco tempo, por carta. Na época era por carta ainda. Esse cara, ele teve um sonho com uma mulher, e a minha mãe é exatamente como essa mulher do sonho que ele teve. E ele disse a uma tia dele, essa tia a conhecia a mãe dela e acabou apresentando os dois. Então foi assim que a mãe dela conheceu o pai dela, né? Minha mãe teve uma infância muito difícil. A mãe biológica dela morreu quando ela tinha 3 anos. Então ela e 2 irmãos ficaram órfãos. Foi difícil para ela na época. Ela passou poucas e boas com a madrasta. Então o que aconteceu, gente? Quando a mãe dela estava com uma certa idade, a mãe dela foi lá pro Paraguai ter o relacionamento com o pai dessa menina, que é paraguaio, vamos botar assim, tá bom? Então ela falou que quando a mãe foi cheia de esperança, cheia de expectativas. Aí ela disse que o pai dela, né, que é o paraguaio, prometeu à mãe, na época que eles foram ficar juntos, olha, você vem aqui, vem morar comigo no Paraguai, aqui a gente vai ter um apartamento só nosso, vamos construir a nossa família. E a mãe dela, como já tinha sofrido muito na vida, falou, nossa, achei meu príncipe encantado, né? Então vou embora pro Paraguai, vou lá construir minha família. Mas, quando a mãe dela chegou no Paraguai, não foi bem assim que as coisas funcionaram. Quando a minha mãe chegou aqui, ela teve que viver com a sogra, com a irmã dele, a filha da irmã dele, com o sogro, e ele era um cara infeliz e perturbado. Ela tá falando do próprio pai, tá? Eles saíam, todo mundo saía, e a mãe dela ficava limpando a casa. Ela até pegou um fungo no pé porque o banheiro deles era imundo. Ela me disse que 1 mês depois ela viu a loucura que ela se meteu e ela estava arrumando as coisas para ir embora. Foi quando ela resolveu se abrir com um pastor e o pastor disse, não vai embora, tudo vai melhorar. Ela sofria muitas agressões físicas,
Ele ameaçava minha mãe com armas que ele tinha, pois ele gostava de armas, ele participa de clube de tiro. Só que ele é uma pessoa desequilibrada para ter armas em casa, ela disse. Isso lá no Paraguai, tá, gente? O homem é paraguaio. Anos depois, a minha mãe engravidou, acho que por pressão. Então ela teve meu irmão. 2 anos e meio depois, ela engravidou de mim. Porém, ela não estava aguentando mais e decidiu ir embora. Então, a tia dela, que é a irmã da mãe dela, mandou o dinheiro da passagem e ela voltou para o Brasil. Ela disse: Dani, minha mãe viajou grávida de 4 meses e com um bebê de colo com quase 3 anos, que era o irmãozinho dela. Deve ter sido muito difícil para ela voltar, deve ter sido bem complicado. Bom, eu nasci no Brasil, então ela começa a história dela. Ela nasceu no Brasil. Passamos muita dificuldade, mas eu acredito que foi 1000 vezes melhor do que teria sido se a minha mãe tivesse ficado no Paraguai. Eu não tive uma infância boa. Minha mãe, ela sempre trabalhou muito para nos sustentar. Então a gente acabava ficando na casa de babás. Gente, mas é babás assim, que a mãe dela pagava uma vizinha para tomar conta dela e do irmão, pagava uma pessoa, né? Não é que a babá trabalhava, elas que iam para casa, a mãe deixava na casa de alguém para alguém tomar conta. Bom, me lembro de 2 babás que eram irmãs e abusavam de todas as crianças lá, incluindo eu e meu irmão. Gente, a gente vê em jornal essas coisas acontecerem, muito. Mas a gente nunca acredita, né? A gente acha que nunca vai acontecer com o filho da gente. Então, vocês começam a prestar atenção nessa história dela para tomar muito, mas muito cuidado. Bom, ela falou que ela se lembra de uma cena que as 2 babás estavam no banheiro da casa delas com um bebê de 1 ano. Ele era muito pequeno. E elas perguntaram para mim se eu queria tocar nas partes íntimas do bebê. Ela falou: Dani, eu acredito que elas já estivessem tocando nele antes. Eu corri dali, fiquei muito assustada. Depois expliquei sobre esses abusos para minha mãe. Eu acredito que de como eu contava, talvez seria estranho, esquisito para minha mãe entender. Bom, a minha mãe discutiu lá com a babá quando eu contei isso. E depois de um tempo, mudamos de babá. Nossa nova babá, ela me olhava meio estranho. Eu ainda usava fraldas. Aí ela falou que, sei lá, ela sentia que a babá olhava ela estranho. A filha dessa babá quebrava todos os brinquedos meu e do meu irmão. Era complicado. Ela era invejosa. Acho que depois da minha mãe perceber o quão loucas essas babás eram, ela decidiu nos deixar em casa sozinhos. Era difícil. Nessa época, gente, ela tava aí com 6 para 7 anos, o irmão aí com 9 para 10 anos, por aí. Era muito difícil, a gente não sabia fazer nada. A única refeição que a gente tinha era leite em pó. E eu me lembro de pensar, a primeira coisa que eu vou comprar quando eu crescer vai ser leite. Ficamos esperando a gente ficava sempre esperando a minha mãe chegar. Lembro de ver os quadros da formatura dela e eu chorava pedindo que ela voltasse logo da rua. Me lembro de uma vez que olhamos pela janela, era de noite. Ficamos vendo TV. E quando olhamos de novo na janela, já era de dia. E a minha mãe não tinha chegado. Então a mãe dela, gente, dormia também fora de casa, às vezes por trabalho, mas vocês vão ver aqui, muitas vezes também porque a mãe dela estava em festas, tá? Muitas vezes minha mãe estava em festas, eu sentia muita raiva disso. Quando eu fiquei maior, eu perdoei. Afinal, acho que era uma forma da minha mãe escapar do que ela estava vivendo. Afinal, de um dia para o outro, ela estava com 2 filhos e no Brasil. E a minha mãe não gostava do Brasil. Então, mas ela teve que voltar com os 2 filhos. Era muita responsabilidade para minha mãe, porque a mãe dela criava os meninos sozinhos. Bom, depois de anos, nos mudamos dessa casa.
A minha mãe conheceu uma vez um cara numa festa e ela levou ele pra casa na primeira noite com a gente lá. Eu lembro que eu estava de calcinha e aquilo foi vergonhoso pra mim, porque ela já tinha aí quase 10 anos. Ele me olhou estranho desde o primeiro dia. Tempos depois, ele começou a mandar meu irmão varrer o quintal e ele me chamava para ficar deitando com ele. Gente, é muito forte o que ela vai escrever agora aqui, então se tiver criança por aí, tire, tá? Ele esperava eu dormir, mas eu não conseguia dormir. E ele ficava me alisando e esfregava aquele corpo nojento em mim. Essas são as lembranças que ela tem. Soube que um dia a minha mãe chegou em casa e viu ele deitado comigo. Eu nem sei como, mas esse dia eu acabei dormindo. E a minha mãe foi olhar se ele estava excitado. Mas ele não estava, então ela relevou. Ele puxava meu cabelo à noite, ele dava tapa na cara do meu irmão, era horrível. E era muito ruim, pois eu também ouvia eles transando. Era muito constrangedor. Era só eu e meu irmão ali naquela situação, era muito ruim. Soube que minha mãe sofria agressões dele, mas nós éramos pequenos e a gente acabava não percebendo. Um dia ele me obrigou a ler um livro, era um livro ruim, era muito difícil de ler. O pior, que ele ali me obrigando a ler perfeitamente. Ele entrava em casa, pois ela deu uma chave para ele. E toda vez ele estava lá em casa comigo. Então ela, 10 anos, sozinha, ela ficava apavorada quando esse homem chegava em casa. E ele começou a fazer uma violência psicológica com ela, né, gente? Falou que ela tinha que ler um livro em uma semana. E ela falou que era um livro cheio de frases difíceis. E ele chegava lá, mandava ela falar o que ela tinha lido no livro. Se ela não falasse, ela apanhava. Então, assim, o cara começou a fazer abuso psicológico com ela, com o namorado da mãe dela, tá? Ela falou que um dia ela falou que não tinha conseguido ler o livro. Ele me levou pro quarto, Dani, e ele me bateu muito. Eu nunca tinha sentido tanta dor. Ele estava sentado, ele me deitou nas pernas dele e me bateu muito na minha bunda. Chorei muito. Ele fez isso rápido e forte. Eu fiquei mal, com o rosto cheio de lágrimas. A minha mãe não estava em casa. Meu irmão estava varrendo o quintal. Pouco depois, meu irmão perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que o cara tinha me batido. E ele falou o seguinte, pra gente, o namorado da mãe. Isso é pra vocês verem o que acontece quando vocês não me obedecerem. Pensando hoje em dia, ele levava essa lógica distorcida pra minha mãe também. E não sei pra mais quem. Então ela acha que ele inventava alguma coisa pra mãe dela, pra justificar talvez que ele batia neles, algo assim, né? Gente, mas peraí, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem homem nesse mundo que há de encostar a mão dos meus filhos, gente. Para, né? Um homem macho seu, que você conhece a primeira noite, leva pra casa, abusa da sua filha, deita com ela de calcinha, eu já tô pegando um ranço dessa mulher aqui, sabe? Já estou com raiva mesmo. Bom, vamos lá. Aí ela falou que falaram uma vez pra mãe dela, que eu não acredito muito não, eu acho, olha, minha amiga Carol, eu conversei muito com você, né, eu falei que eu ia falar em vídeo, mas sinceramente essa parte aqui, eu até acredito sim que exista macumba, que exista essa coisa de amarração, mas ela acha que a mãe dela, alguém falou pra mãe dela, ou a mãe dela contou pra eles, que aguentava isso tudo porque ele fez uma macumba pra mãe dela, então a mãe dela tava meio que, como é que se fala? Amarrada a esse homem, né? Por isso que a mãe acabava aguentando tudo. Eu queria muito acreditar que fosse isso, mas eu acho que não, tá? Eu acho que sua mãe gostava mesmo do cara, só que eu acho que ela tinha que gostar mais de vocês, primeiro. Bom, mas vamos lá. Ela falou que Aí, gente, olha só o que a menina passa. Todos os domingos ela frequentava a casa do meu avô e da minha avó. Eu gostava muito de ir pra casa do meu avô, mas ele começou a passar a mão em mim.
A primeira vez que ele fez isso, eu estava atrás dele e ele estava procurando alguma coisa na estante da oficina de relógios dele. Acho que alguma coisa assim, né? Ele colocou a mão sobre a minha roupa, na minha parte íntima, e eu fui para trás, porque eu achei que tinha sido sem querer, né? Que ele estava buscando algo. Mas ele fez isso de novo e meu mundo veio abaixo. Por quê? Porque ela confiava no avô, ela achava assim que o avô dela era o máximo. E o avô começou a abusar dela, começou a tocar ela. Eu pensei, meu Deus, é sério isso? Será que ele tá fazendo isso? Dani, até que um dia ele penetrou os dedos em mim. Eu só me pergunto como ninguém percebia isso. Era tão angustiante viver tudo isso e com todos os familiares naquela casa a uma parede de distância, né? Havia uma janela enorme e ninguém nunca percebeu. Quando chegavam na cozinha, ele estava lá. Ele parava imediatamente. Quando alguém chegava na cozinha, ele parava imediatamente, ela falou. Ele estava ali fazendo aquilo, naquele exato momento, abusando de mim, de uma menina. E ela falou que um dia ele estava lá na sala passando a mão nela, porque aí ele começou também a fazer uma violência psicológica com ela. Não vai contar pra ninguém, fica aqui, senão eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E a menina, vocês verem, gente, ela já teve uma infância totalmente conturbada, né? Aí ela tava sentada e passou um caso na TV, ela falou que lembra de um homem mais velho que estava abusando de uma menina. E ela falou assim que ela vendo aquilo e o próprio avô fazendo aquilo com ela, né? Tipo, são coisas que que ficam na lembrança dela o tempo todo. Hoje ela tem 17 anos e ela continua tendo essas lembranças disso, né? Ela falou assim que ela tinha muito medo de contar isso pra alguém, que ela nunca sentiu confiança e ela achava que era constrangedor ela ter que falar isso pra alguém. Aí ela ficava falando baixinho, tipo contando pra ela mesmo tudo que acontecia. Ela diz, onde só eu podia escutar. Queria dizer isso pra todos, pra minha mãe, mas eu não conseguia. Lembro de uma vez que meu avô, esse lixo, me ajudou a levar meu antigo gato no veterinário para tomar vacina. E ele fez isso comigo dentro do carro. Foi muito ruim. E eu guardei isso para mim. Bom, aí passou um tempo. Ela fez 12 anos. E aí ela fala que ela conheceu o primeiro relacionamento dela, um menininho, que ela ficou 3 anos com ele. E aí voltava desse relacionamento. Ok. Aí ela disse que com todos esses problemas, depois de um tempo, ela começou a fazer terapia. No início era legal, mas depois de um tempo eu não confiava mais na minha psicóloga, porque ela não me deixava sentir confortável. Ela era uma psicóloga recém-formada, talvez por ela não ter muita experiência. Quero muito fazer terapia novamente. Acho que eu vou me sentir muito aliviada. E eu acho que você deveria, por tudo que você passou, tá? E tudo que eu conversei com você. Nesse mesmo ano, em 2015, minha mãe começou a pensar numa forma de eu e meu irmão irmos para o Paraguai morar com meu pai. Aquele pai, o loucão mesmo, o do começo da história, né? Porém, meu pai disse que aceitaria sim que nós fôssemos, mas se a minha mãe dissesse na justiça que ele já tinha pago a pensão de todos esses anos. O que acontece, gente? A mãe dela botou o pai na justiça, só que o pai mora no Paraguai, a mãe no Brasil. E ele ficou proibido de entrar no Brasil porque ele tinha um processo de pensão alimentícia. Ele seria preso se ele fosse ao Brasil. Então, o que ele queria? Ele queria que ela retirasse da justiça, falasse, não, ele pagou todos esses anos de pensão, então não tem mais nada contra ele. Porém, a mãe dela não aceitou, tá? Então, eles acabaram não indo pro Paraguai morar com o pai. Mas ela falou que isso foi em 2015. Só que em 2017, o irmão dela começou a dar muito problema em casa. Brigava, gritava, berrava, estava muito agressivo. Ela falou que a situação dela na casa dela ficou muito estranha. Ele não queria estudar. Então a minha mãe pensou que seria bom
ele viver com meu pai. Então falaram assim, não, vamos mandar esse menino pro seu pai dar um jeito nele, lá pro Paraguai, né? Aí ela disse que ela pensou que teria paz, né, depois que o irmão foi. Um dia ela tava na cozinha estudando, aí o irmão já tinha ido embora. Tava lá no Paraguai morando com o pai. E ela falou que sentiu alguém mexendo na porta, e quando ela viu tinha um menino no quintal tentando arrombar a porta. Ela ficou então, mas era um ladrão, tá, gente? Então ela ficou muito assustada e ela ficava sozinha em casa. A mãe dela não tinha com quem deixar ela. Então ela começou a pensar assim, eu acho que eu vou também embora pro Paraguai morar com meu pai, porque ela tava com medo, a mãe dela nunca tava em casa, ela ficava sozinha em casa. Então ela começou a perguntar pro irmão dela se lá tava bom, se o pai dela tratava ele bem. E ela disse assim, depois desse dia do menino no quintal, que eu fiquei com muito medo, eu decidi que eu também queria ir embora do Brasil. Eu já estava insatisfeita com muita coisa. E esse dia do rapaz no quintal foi a gota d'água. O meu irmão falou que lá tava bom, que a casa do meu pai era calma. Eu falava com ele por videochamada e parecia mesmo. Então eu falei com meu pai se eu podia ir morar com ele também. Ela falou que o pai falou que ok, pode vir. Então alguns meses depois, ela deu entrada em todos os documentos, passaporte, essas coisas. Ela conseguiu ir embora do Brasil e foi morar com o pai dela, tá? Só que ela diz assim, Dani, o que eu não sabia é que eu estava me metendo num grande problema. Chegando aqui, foi tudo flores. O aeroporto era bonito, eu estava num país onde se fala espanhol, era tudo diferente. Gente, vou frisar, o pai dela não, eles não moram no Paraguai, tá? Mas ela não quer que fale. Mas então vocês vão ver, é um lugar que fala espanhol, um lugar completamente diferente do Brasil, né? Em um mês, as brigas começaram na casa do meu pai. O pai dela tem um outro filho com a madrasta, de 4 anos. E o menino de 4 anos, né, gente, meio mimado, ela fala. Puxa o cabelo dela, bate nela, bate no irmão dela. E eles não podem falar nada porque o menino só tem 4 anos. Mas o menino, segundo ela, o menino é muito sem educação. E ninguém educa a criança. Ela falou assim, eu e meu irmão passamos muita raiva aqui. Então, eu disse, pai, olha o que ele está fazendo. E um dia eu conversei com meu pai e falei tudo que o menino estava fazendo, né? Mas o pai dela e a madrasta falam que ele é criança, que ele pode fazer o que ele quiser, que nós somos já adultos, que nós temos que entender, tá? E ela falou assim, Dani, eu odeio gente que fica vitimizando criança, porque há casos e casos. Realmente eu concordo com ela. Tem criança, gente, que é muito sem educação. Tem criança que não tem limite. Não conheço o menino, mas realmente tem criança, vocês sabem, que não tem limites, né? Aí ela conversou novamente com o pai dela sobre a criança. Pai, poxa, ele bate na gente, ele joga as coisas na gente. Ela falou que o irmão dela às vezes pega o PlayStation pra jogar, o menino começa a gritar que ele quer jogar. Então assim, é uma criança sem limites. E ela falou que chegou um dia que ela se encheu de razão e falou um monte de coisa pro pai dela e pra madrasta. Aí ela fala assim, meu pai ficou, né, com raiva. E ela fala que, gente, abusadores não conseguem ouvir a verdade. Eles ficam loucos. Então ela falou que o pai e a madrasta ficaram loucos. Mas vocês vão ver por que abusadores. Ela falou assim, já passamos tanta coisa nessa vida, né, lá no Brasil com a mãe, você viu, os dois já passaram. Ela falou assim, poxa, e agora a gente ainda tem que passar isso aqui com meu pai? Não é possível que a gente tá passando esse inferno de novo. Ela falou, eu estou com uma sensação ruim de falar sobre isso, mas eu quero ir embora, eu quero sair daqui. E antes que vocês perguntem por que eu não volto para o Brasil, é que a minha situação lá é muito difícil. Minha mãe é pobre,
mas eu quero muito voltar, eu quero fazer algo, eu não aguento mais ficar aqui. Aí ela diz, bom, voltando para minha realidade, aqui é como eu sempre estivesse com estranhos. É sempre tudo muito difícil. A minha madrasta, ela acha que pode falar o que quer com a gente. Ela é abusada. Eu não aguento ficar aqui. Se eu digo um ai, eu sou uma pessoa mal criada. Como diz em espanhol. Aí ela fala o nome lá. Ninguém aguenta ficar... Eu e meu irmão não aguentamos mais ficar aqui nessa casa. Mas eu não tenho a ver com os problemas deles, ela diz. Porque aí o pai e a madrasta acho que briga e joga também a culpa neles, né? Eu tenho minha vida. Eu só queria viver longe, eu só quero ter paz. Dani, eles são porcos. Principalmente meu pai, ela falou. Ele arrota, ele fica cuspindo catarro enquanto a gente come, ele é nojento. E ele tem um chulé que só de chegar perto dele você já sente nojo. Ele tem problema mental. No Natal estávamos na casa de uns familiares. Ela falou, eu não gosto nem de sair de casa aqui. E do nada, o meu pai, perturbado, comentou sobre a dívida que ele tem no Brasil, da pensão, né? Aí ela diz que a dívida é culpa dele e responsabilidade dele, porque ele tinha 2 filhos, ele tinha mais que pagar a pensão. Só que ele do Natal, na confraternização de Natal, ele lembrou dessa dívida do nada, começou a falar um monte de coisa e falando toda hora que ia matar a mãe dos meninos na mesa de Natal. Tipo, eu vou matar a mãe de vocês. Tipo, gente, isso é ridículo. Por maior problema que você tenha com o pai ou com a mãe de uma criança, porque querendo ou não, eles são 2 jovens, os meninos sofreram pra caramba já. Você vai ficar ouvindo seu pai falando, eu vou matar sua mãe, eu vou fazer, eu vou acontecer. Então assim, ela falou assim, Dani, foi horrível, sabe? Uma falta de respeito. Bom, ela falou assim que meu pai, ele berra quando ele me chama. Parece que... Ela falou, parece que a alma dele depende disso. E se não estamos lá em 10 segundos, ele começa a falar um monte com a gente. Tipo, então é briga todos os dias. É aquele tipo de situação insuportável. Outra coisa que ela me falou, gente, é que o pai dela e a madrasta trancam a comida no quarto deles. Sim. Ela falou, Dani, no quarto deles tem queijo, tem presunto, tem biscoito e é só para eles e para o irmão menor. Ela e o irmão maior, eles não têm acesso a esse tipo de coisa. Ela falou assim que é café da manhã, almoço e jantar. Mas se ela quiser comer um biscoito... Gente, eu tenho filho adolescente. A gente sente fome. Às vezes a gente quer comer um negocinho, não pode. É tudo trancado lá. Então, ela e o irmão, eles não têm direito a nada, tá? Ela falou que o carregador do computador do irmão dela quebrou. O pai até hoje não deu outro. Mas pro menino pequeno, dá presente quase todo dia. Todo dia, tudo que o menino quer, eles compram. E é coisas caras. Então, ela não é boba, ela percebe isso. Mas pra ela e pro irmão, não dão nada, tá? Ela falou assim... Ele fica só gritando comigo e com meu irmão. Respeito aqui é 0. Ele chega na sala e muitas vezes ela falou que ela nem vai pra sala. Ela fica no quarto dela fechada. O irmão lá no quarto, tipo, chega do colégio, vai pro quarto, se fecha. Por quê? Porque ela não se sente bem estando na sala ou na cozinha em outro lugar. Porque é tanta confusão que ela prefere ficar quieta lá no canto dela, né? Então, assim, ela falou que isso tudo tá dando ataque de pânico nela, tá dando ansiedade, e ela tem até medo de entrar em depressão, porque ela falou que toda hora ela tá chorando, por qualquer coisa ela chora, qualquer coisa ela se assusta. Ela disse assim, eu não tenho coragem de pedir nem coisas básicas. Depois de meses, juntei forças para pedir um creme hidratante para o meu pai. E agora eu tenho que pedir absorvente. Espero que não seja tão difícil. Meu pai é agressivo, ele só berra.
Sério, eu só quero ir embora daqui. Não faz sentido nenhum eu continuar nessa vida. Eu não sei mais o que fazer. A minha mãe não quer que eu volte pro Brasil. Ela pensa que aqui vai ser melhor pra gente por causa do colégio. Mas eu não quero continuar aqui, Dani. Eu quero ir embora. É angustiante, é horrível. Aí ela conta, né, da história, que eles não podem comer nada, ela não tem dinheiro pra nada, porque ela não trabalha, ela só estuda, né? Ela falou assim que um dia desse ela tava em TPM, doida pra comer alguma coisa e não podia comer. Ela falou que o país que eles estão é muito quente, muito quente. Ela mora na costa, então é mais quente ainda. E ela tem um ar-condicionado no quarto, porque lá é quase impossível dormir no calor. E ela falou que a madrasta desligou o disjuntor do ar-condicionado dela só pra ela não ligar o ar-condicionado. Gente, eu acredito, tá? Bom, aí ela fala, ela diz assim, eu sinceramente não sei porque eles aceitaram ter eu e meu irmão aqui. Será que era pra fazer gente de babá? Pois somos maltratados, tá? Me sinto uma merda por estar morando com eles. Aí ela conta de um namoradinho virtual que ela conheceu na internet, ele é da Alemanha. Ela me contou essa história, ela nem botou aqui na história dela, mas ela me contou que ela conheceu um rapazinho da Alemanha. O rapaz é super gente boa, ela até me mandou umas fotos do rapaz. E que ela fica pensando até ir embora pra Alemanha, porque... Bom... Ai, gente, olha... Primeiro, puta que pariu! Vou falar agora um palavrão. Já mandei vocês tirar as crianças da sala. Cara, você quer ter filho? Saiba cuidar dos seus filhos, né? Saiba dar amor pra eles, saiba dar o básico pra eles. Pelo amor de Deus. A mulher enfia... Primeiro eu vou falar da sua mãe, que eu também já me deu o ranço dela aqui. Porra, mulheres, não tô falando só a mãe dela não, agora vamos falar mulher. Para de enfiar o primeiro peste que vocês conhecem no meio da rua, enfiar dentro de casa com o filho de vocês lá. Se você mora sozinha, cara, se você não tem filho, faz a sua vida o que você quiser, sabe? Mas para de botar o filho de vocês em situação de risco. Eu contei aqui esses dias o caso da menina que foi lá pra Itália, levou a filha lá de 3 anos, porque o homem falou, não, traz sua filha, vai ser minha filha. O homem tava lá abusando da filha dela. Porra, você conhece uma merda de um homem pela internet? Vai lá conhecer esse homem sozinha. Para de botar o filho de vocês, que eu quero um pai pro meu filho. Caralho, o homem não é pai do filho de vocês. Se o pai do filho de vocês não assumiu, assuma você o papel de pai e mãe. Para de botar essas crianças em situação de risco para ser lá abusada. Outra coisa, dentro de casa, abra os olhos. A menina foi abusada pelo avô. O avô lá tocando nela, sabe? Isso aqui, gente, a gente vê todo dia no jornal. Isso aqui não é um caso que acontece uma vez Não, a gente vê todo dia isso no jornal e isso continua acontecendo. Ah, mas por que ela não falou? Vocês acham que uma criança de 10 anos, ela vai lá falar, sabe? Ela vai ter maturidade para entender, para conversar com alguém sobre o assunto? Eu acho que ela teve maturidade até demais. Então, pelo amor de Deus, mais atenção. Deixava com babá, deixava com não sei quem. Pô, pelo amor de Deus, sabe? Quer ter filho? Ok, mas corre atrás então. Ou então espera você ter condições para ter filho, para não precisar ficar deixando o seu filho na mão de gente que você nem conhece, do primeiro que aparece, pra a pessoa ir lá e abusar. Não tô falando que é todo mundo que abusa, né? Mas acontece. Pô, botar o homem dentro de casa, primeira noite que conheceu o homem, já bota o homem dentro de casa. O homem tava lá, se esfregando na sua filha. Ainda bem que não fez coisa pior, mas tava lá se esfregando na menina, sabe? Essa menina, ela é cheia de traumas, gente. Eu conversei com ela horas, ela me mandou mais de 100 áudios. Ela é cheia de traumas. Sabe o que pode acontecer? Aí agora, ela conhece o cara da Alemanha, se manda lá para a Alemanha, sem nunca... Pra quê? Pra fugir de uma realidade e talvez chegando lá seja pior ainda. Tomara que não, né? Tomara que... Mas é o que muitas acontecem. Todos os casos que a gente vê aqui no canal
São meninas que tiveram uma infância difícil, se enfiaram num casamento difícil, por quê? Porque acharam que se casando poderiam sair do inferno que era a casa delas, mas elas entram no inferno ainda pior. Então assim, eu fico chocada. Aí o pai vai lá, essa lesma aí, aceita os dois. Ok. Mas aceitou pra quê? Se não cuida, se não toma conta, sabe? Se, poxa, trancar comida, esconder comida dos seus filhos, porque dá comida só pro menor, deixar os outros dois olhando, trata os dois com indiferença, só sabe gritar, só sabe xingar. Então foi o que ela falou, pra que aceitou os dois lá? Antes não tivesse aceitado, antes tivesse falado, será que é pra não precisar pagar pensão? Sei lá. Ou achar igual ela falou, que eles iam servir de babá pro menino pequeno, porque não faz muito sentido isso, né? O cara aceitar os dois meninos ir pra lá e tratar eles dessa forma, né? E vocês, mulheres que são madrastas aí de outra criança, por favor, trate bem o filho do seu marido, né? Bom, se bem que nem o pai aqui trata bem, talvez a mulher já se ache também no direito de não tratar. Mas pense assim, poderia ser com o seu filho. Você gostaria que fizesse isso com o seu filho? Então trate o filho também dos outros como você gostaria que tratassem seu filho, que amanhã pode ser o seu que esteja nessa situação, sabe? Agora, aí você fala que a sua mãe não quer que você volte pro Brasil porque ela acha que o estudo... Olha, minha filha... Ai, não sei nem o que te falar. Porque, sinceramente, qual a mãe que vê os filhos passando o inferno que vocês estão passando lá? Porque, né, eu contei nem metade, gente, do que ela me contou. Então, assim, qual a mãe que vê o inferno que vocês estão passando e fala, não, acho melhor vocês ficarem aí por causa da escola? Pelo amor de Deus, o Brasil também tem escola. Você tem que estar perto das pessoas que te amam. Olha, vocês sabem, meus filhos moram com o pai deles. Mas eu acho que nesses anos, hoje meus filhos não moram comigo porque eles não querem, eles querem ficar no Brasil. Muita gente perguntando por que seus filhos... Ah, porque meus filhos hoje já são 18, 21 anos, eles querem ter a vida deles no Brasil. Mas se um dia Melina ou Bruninho tivesse feito uma queixa pra mim do pai, sabe? Eu teria saído de onde eu tivesse, não tinha dinheiro no mundo que me prendesse em lugar nenhum. Aí, não, gente, eu ia de encontro com meus filhos na hora, mas graças a Deus, meus filhos têm um pai maravilhoso, que todas as vezes, assim, meus filhos estavam sempre felizes. E Bruno teve uma namorada, que hoje ela é minha amiga, na época também ela foi minha amiga, maravilhosa, que eu sempre observava se meus filhos tratavam ela bem. Meus filhos chamavam ela de tia. A Melina adora ela até hoje, sabe? Eles não estão mais juntos, mas a Melina deixa lá recado, tia, vem aqui, vem ver a gente. Então ela tratava meus filhos com muito amor. Eu já vi ela com o meu ex. Mas vocês acham também que se eu visse que fosse uma mulher também que não tratasse bem meus filhos, eu não ia tomar uma atitude, gente, eu como mãe? Agora, sabe, eu fico abismada de gente que vê alguém maltratando os filhos da gente. Você, mãe da nossa amiga Carol, onde você está na cabeça de achar que é melhor ela estar com o pai dela? Um homem que não liga pra eles, esconde comida dos seus filhos, não dá um básico pra menina, até absorvente a menina tem que ir lá ficar pensando como ela vai pedir pro pai. Para, né? E você achar que lá tá melhor, ou você quer ter a sua liberdade aí no Rio de Janeiro pra sair, fazer o que você quiser? Olha, Carol, juro pra você, eu sei que hoje você tem 17 anos, eu vou, sabe, desde que você me contou a história, pedir muito a Deus pra te dar sabedoria, que eu vi que você é uma menina que você falou que você quer terminar seus estudos, você quer estudar, você quer se formar. Faça isso, minha filha, faça por você. Porque eu vou te falar uma coisa, o que eu vi aqui, você não pode contar nem com um nem com o outro, sabe? Então assim, faça, você, né, você tá estudando, faça por você, estude, afunde sua cara nos estudos, escolha uma profissão, seja alguém na vida, porque se você tiver que depender de pai e mãe, pelo visto, minha querida, não vai dar, não vai rolar, sabe? Então assim, ou então,
você não contou pra sua mãe tudo que está acontecendo, pra ela achar que vocês têm que ficar aí por causa da escola. Abra o verbo com a sua mãe, que essa parte aí também não, você não me contou. Abra o verbo com a sua mãe, conte tudo que está acontecendo ali, sabe? Porque às vezes sua mãe pode ter pouco, pode ter menos, mas o que a gente precisa é amor, é carinho, é paz para seguir em frente, né? Muitas vezes dinheiro não quer dizer nada, sabe? Eu acho que se você hoje tiver uma família estruturada, você é uma menina ajuizada pelo que eu vi, então assim, você com uma família estruturada, ou você pelo menos num ambiente estruturado, que até agora eu não vi você ter, você com 17 anos, né? Você só viveu em ambientes desestruturados na sua vida, e que bom que você tem juízo, porque, né, poderia também já estar porra louca por aí, sabe? Mas que bom que você tem juízo. Então assim, converse com a sua mãe, abra o jogo pra ela, conte realmente o que tá acontecendo aí com vocês. Agora, se ela não quiser que você volte, então, minha filha, bem ou ruim, o seu pai tá aí, né? Tá com vocês aí dentro de casa. Comece a pensar no seu futuro. Eu sei que é difícil. Porra, viver num ambiente que é grito, perseguição, baixaria todos os dias deve ser muito difícil. Mas comece a pensar no seu futuro. Comece a pensar no seu estudo. Termine aí, igual você falou pra mim, acho que aí também é segundo grau, não sei. Vá fazer sua faculdade, sabe? E peça a Deus pra te dar força, pra você não desistir no meio do caminho, pra que você possa, sabe, por você ser alguém nessa vida. E a questão do seu namoradinho da Alemanha que você me contou, deixa isso stand-by por enquanto, porque, né, ele pode ser um menino bom, você falou que ele nunca teve uma namorada na vida, vocês são muito novinhos, então assim, pense na sua vida, esquece porque, claro, você vivendo tudo que você vive, você acha alguém pra te ouvir, né, te dar atenção, igual o rapaz da Alemanha, óbvio que você vai ficar interessada nele, né, porque é a única pessoa, pelo visto, que te ouve, que te dá atenção, que conversa com você, óbvio que você iria ficar interessada nele. Mas eu não acho que é hora pra você, sabe, eu acho assim, pense no seu futuro primeiramente, pense na sua escola, pense, né, no que você vai fazer você só vai poder contar com você mesmo. Eu sei, é triste, isso é triste. É triste porque eu sei que o quanto assim é bom a gente ter um pai, uma mãe nos dando força, mesmo que fosse de longe, mas nos dando força, sabe? Colocando a gente pra cima, fazendo com que a gente corra atrás dos nossos sonhos, acreditando na gente. Mas infelizmente tem gente que não tem isso, né? Tem gente que infelizmente tá sozinho. E é o seu caso. Acho que você só tem você e seu irmão. Então vocês dois se unam, se juntem, pra vocês serem alguém na vida, sabe? Pra vocês amanhã ou depois terem uma profissão, terem uma vida boa, que dependa de vocês, porque pelo visto vocês não vão poder depender de ninguém. E mulheres, pelo amor de Deus, primeiro, preste atenção. Vocês estão vendo que muitos abusos estão vindo de dentro de casa, gente. E não é só de padrasto, não. Você viu aqui, avô, entendeu? Um avô que era um herói pra ela. Já vimos aqui de tio, de avô, de pai. Já vimos abusos de pai aqui, né? Agora, mães, pelo amor de Deus, querem viver a aventura de vocês, amorosa? Vivam! Mas não coloque seus filhos em risco. Para de ficar colocando um homem dentro de casa que você nem conhece, gente. Ah, mas ele é tão gente boa, nós conheci ele ontem. O cara... Dá licença, né? Vão acordar pra vida, acorda pro mundo. Você tem uma criança dentro de casa, sabe? Infelizmente, gente, tá feia a coisa. Então, esse é o nosso recado de hoje. Nossa, não sei nem o que falar, gente. Vocês deixem nos comentários, porque eu tô até sem fôlego, sério, pra falar muita coisa nesse vídeo, porque se eu fosse falar tudo que eu pensava, eu não quero também, sabe, falar mal da mãe da menina, né, magoar a menina, nem falar mãe do... porque querendo ou não é pai e mãe dela.
Mas é complicado, hein? Que situação complicada. Meu Deus do céu. Carol, vou orar por você. Meninas, orem pela Carol. Vamos orar para ela, para que a situação dela se melhore e que Deus dê muita força e sabedoria na sua vida, minha. Muita, muita, tá bom? Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.